tema a gente poderia conversar dentro do seu mapa? Cada mapa vai ser diferente, né? Tema que vai ser abordado no seu mapa. Quais as legendas que a gente vai poder colocar? Então, o que está aparecendo aqui? O que está aparecendo ali? Ah, aqui está aparecendo mais vegetação? Tá, você quer colocar que isso aqui é uma área de serra, você quer colocar que isso daqui seja uma área de reserva ambiental. Então, eu vou instigando neles, né, ou no individual, ou em pequenos grupos, o que poderia estar sendo, né, negociado ali no mapa, que na palma da mão dele apareceu daquela forma. Eu já tive temas do terceiro ensino médio supimpa, gente. Apareceram temas assim que eles viajam junto, né? E eu mostro para eles um mapa hipissométrico, onde aparece também essa ideia de relevo, né, das tonalidades. Aí eu já aprofundo um pouquinho com relação, eu começo a cantar a musiquinha do Nemo, continue a nadar, e eu canto mesmo durante a aula. E eu falo que a Doris, a hora que ela está cada vez mais indo para o fundo, por que está ficando tão escuro? E aí eu mostro para eles no mapa, né, que a tonalidade ali pertinho da praia, onde que eles estão ali, gostosinho na praia, quem já foi, né, que muitos não foram, e aonde é a profundidade, que até no mapa mostra essa tonalidade, cores diferentes, né? Pode mudar, Vera. Então, aqui a ideia, né, de que muitos professores aí devem ser de geografia também, dos elementos que compõem um mapa, né, a parte obrigatória no mapa é o título, às vezes até um subtítulo, olha, eu estou falando de um assunto X, mas vamos puxar esse assunto aqui para o seu bairro, então ele pode colocar o nome da cidade e tal, mas puxar um pouquinho para o bairro dele, então ele vai puxar o assunto para o bairro dele, porque aqui tem muito condomínio, é uma área linda, verde, mas tem muitos condomínios acontecendo de uns 5 anos para cá. Então, essas mudanças no espaço geográfico eu já vou puxando com eles também, né? Embora os condomínios aqui hoje são obrigados a ter uma área verde, a fazer uma área que tenha para o público uma questão de uma praça. Então, é bacana ir conversando isso com a minha turminha aqui também. A legenda, né, que é óbvio, todo mapa tem legenda, né, todo mapa tem que ter a informação do que está sendo trabalhado ali dentro. A escala, nesse momento eu já não entro muito, mas eles mesmo falam, olha o tamanho da mão do outro, parece uma raquete, né? Então eles vão vendo a proporcionalidade de informações que se tem até mesmo na palma da mão, né? A escala em si, se ela é numérica, se ela é gráfica, a gente ainda não entra nesse assunto, mas aqui eu já vou abordando, olha, tá vendo? Tem mais elementos, menos elementos. Uma coisa que eu faço quando eu vou falar em escala é colocar um aluno lá na parede, né, bem longe de mim, e eu começo a falar com eles, olha, daqui eu tô vendo esse aluno, tá desse tamaninho, agora eu vou chegar bem pertinho dele, aí eu vou esticando a mão, né? E aí eu falo, olha, de pertinho, eu tô vendo tantos detalhes, olha que pinta bonita que ele tem no rosto. Agora eu vou de longe, vou ver se eu vejo essa pinta. Aí essa pinta sumiu. Então, eu já começo a trabalhar com a ideia de cartografia dentro de escala, mostrando para ele de maior ou menor detalhamento no mapa, né? Que daí, quando você chega com o mapa mundi ou o mapa pequenininho da cidade, já vem aquele monte de números, aí complica muito. Então, eu gosto sempre com os meus alunos de brincar com a geografia primeiro, depois eu entro com o texto. A orientação, né, no caso aqui, norte, sul, leste, oeste, para a palma da mão, eu não fico trabalhando muito essa questão nesse momento, né, depois a gente acaba aprofundando. E a projeção cartográfica, quando eles fazem com a mão pintada, ou aberta ou fechadinha, aí eu começo a trabalhar com a ideia de projeção, e aí eu mostro para eles a ideia, eu tenho mania de mostrar tudo, né, de um mapa muito um globo terrestre, o planeta Terra redondão, né, levemente achatado, mas e se ele fosse recortado, né, se ele fosse recortado, e esses buracos, né, o que aconteceu no meio desses vazados aqui? E aí eu comento com eles que existem alguns cartógrafos, né, alguns geógrafos que preencheram esse espaço, outros tiraram esse espaço, e aí o mapa ficou com deformidades. Então, eu vou sempre mostrando para eles, ó, tá vendo? Lá na frente em geografia, você vai ver isso daqui. Então, sempre eu vou mostrando, até mesmo na hora que eles fecham, abrem a mão para colocar a mãozinha deles lá. Eles começam a perceber, até mesmo
projeção cartográfica. Nem todos os detalhamentos podem ser identificados com atividade na palma da mão. Porém, muitas informações poderiam ser analisadas e cada palma da mão de nossos alunos, além da quantidade de tinta a ser colocada, óbvio, né, vai demonstrar apresentações de formas diferentes, dando ênfase, muitas vezes, a muitos temas para serem trabalhados. Pode desenvolver qualquer assunto ali com essa palma da mão. Você pode alguns exemplos. Processo de ocupação urbana, se é rural, se é urbano, o industrial, a hidrografia, o desmatamento, vegetação, então, tudo pode ser trabalhado. Aí vem assim, usar a imaginação para perceber o quanto é importante a leitura e interpretação de um mapa. E não fique maçante entender um mapa, né? Ter um novo olhar para a geografia. Uma coisinha antes. Não, olha, o tema vai ser esse, mas o que será que a gente vai poder ver nesse tema? Eu sempre busco alguma coisa assim de geografia. Tá? Vera? Aqui alguns exemplos. Aqui alguns exemplos do que eu fiz, né, com essa criançadinha que estava aqui perto de mim para eu poder mostrar para vocês. Essa garotinha, ela tem 6 anos, se eu não me engano, é a Lúcia, é uma vizinha, e ela e a irmã, ela queria desafiar a irmã para ela conseguir fazer melhor que a irmã. Ela gostou de geografia, tem 6 anos, e ela gostou de fazer a palma da mão dela, né? Eu falei, você não quer desenhar? Você não quer desenhar aqui o que aconteceu na sua mão? Aí ela falou que, então tem muita praça ali. Quer dizer, já é uma observação de paisagem, né? Ninguém monta uma praça sem ter uma árvore presente, né? Sem ter uma vegetação. Então, assim, com 6 anos, eu vi que ela buscou já informações que foram registradas aí na legenda dela. E ela recortou os quadradinhos, ela foi colando. A parte escrita, lógico, ela tem 6 anos, a gente já auxiliou, mas ela já sabia soletrar, já sabia colocar as letras. Vera? Vera? Aí, o ensino fundamental. E volta. Aqui já é a irmã dela, a Lavínia. A Lavínia, ela já aprofundou um pouco mais. A Lavínia, ela buscou mais informações, lógico, a outra tinha 6 aninhos, mais informações presentes. Ela buscou a ideia do desmatamento, né? E aí, ela quis colocar por cores na legenda, né? Ela quis colocar cores que se aproximassem do que era. Por exemplo, ela mesma falou para mim do rural. Eu posso usar o marrom aqui para usar porque já é vegetação e é mais terra? Então, são essas as observações, e eu deixei livre. Essas são as observações bacanas que a gente pode ver que o aluno tem, né? Ele consegue visualizar essa paisagem diferente. Pode mudar, pera. Tentando achar o outro. O ensino médio. Aqui tem a mão da minha filha e de um vizinho. Então, o que buscaram aqui? Lógico, né, eles ficaram um pouco envergonhados. Criança é igual o Pequeno Príncipe. É um chapéu ou é uma jiboia engolida pelo elefante? Enquanto criança, ele viaja no assunto. Enquanto ficando já um adolescente, né, um mocinho, uma mocinha, já vai sendo tolhido isso. A minha eletiva foi sobre o Pequeno Príncipe. Foi muito bacana, e eu trabalhei em cima disso, né? Essas duas abordagens, esses dois aqui, buscaram, na questão indígena, né, o Brasil no passado e hoje são reservas indígenas, né, até a minha filha, ela sabe que lá em Perus, do lado tem o Pico de Jaraguá, que lá tem uma reserva indígena, só que eu não consegui levá-la até hoje para ir conhecer. Então, ela, assim, ela sabe que existem reservas indígenas, então ela quis trabalhar em cima disso, na legenda dela. Já o Miguel, ele buscou a ideia de continentes, né? E como são esses continentes ocupados hoje pela ação humana?
ele esqueceu de contornar aqui, né? O oceano ainda está presente, mas ele buscou a ideia de um mundo, né, dos continentes, dos oceanos, mas ele buscou... Esse não. Ele buscou a ideia de área, né, onde são os continentes, mas a ocupação humana. Só que daí acho que esqueceu de colocar também o oceano, que o oceano não acabou, né? Mas está aqui presente a visualização deles de um mapa feito com a própria palma da mão. Espera, pode mudar. Então, vamos lá. Fazer com que os alunos tenham paixão pelo que se aprende. Não ser cientistas, reprodutores de informação, porém que entendam o processo ocorrido para a elaboração de um... O lúdico, não importa a série, eu vou sempre frisar isso, não importa a série. O lúdico, ele sempre vai vivenciar, né? Ele sempre vai buscar algo a mais. Eu não coloquei aí para vocês, mas eu busquei isso daqui, estava na minha caixa de material já desse ano. É uma atividade, não coloquei aí, viu, Vera? Eu achei agora, busquei na minha caixa de atividade do ano passado, do remoto, ensino remoto. Eu coloquei para os alunos o que era também a ideia da casa dele, da cidade onde ele mora, né, do bairro. Aqui acaba 13h30, então eu vou ter que almoçar quando ela começar outra apresentação. Tá bom, Vera, aí você almoça. Ai, do bairro. O microfone aberto. Desculpa, gente. Não, Vera, mas você não almoçar. O moço ontem na palestra, ele estava tirando a roupa. E foi mostrado isso. Meu Deus do céu, que situação. Então, assim, aonde que está inserido o lugar onde ele vive, né? O país, os continentes, a Via Láctea, né? Então, eles começam a viajar um pouquinho em cima disso, tá? Esse daqui foi um trabalho que eu fiz esse ano com os alunos, nesse ensino remoto. Mesmo em casa, eles podiam fazer com o que tivesse em casa. Apareceu até arame aqui para mim. Eu falei, põe, não importa o que você tiver. Então, você vê que eles começam a entender que o mapa, ele também aparece dentro da própria casa dele, que está inserido em uma rua, que tem um CEP, que tem um logradouro, que está dentro de um bairro, né? Então, assim, dentro de uma vivência dele, ele vai buscando que esse lugar está dentro de uma cidade, que esse lugar está dentro... Estragar o trabalho da aluna. Está dentro de uma cidade, está dentro de um estado, que esse estado está dentro de uma região. Então, eu sempre gosto de buscar neles onde que ele está, como que está inserido nesse espaço geográfico. Ele está presente. E aí, dentro disso daqui, a gente acaba trabalhando muita coisa em geografia, tá? As dicas, eu deixei aqui, gente, uma coisa que eu deixei aqui bastante atividade, assim, e dicas de livros, não só livros, mas práticas, tá? Atividade prática que eu acho bacana para trabalhando. Uma delas que eu não coloquei, que a Vera deve almoçar, foi essa daqui. Não sei se dá para vocês visualizarem. É um globo terrestre com 2 folhas de papel, 2 folhas de sulfite, que dá para ser feito em sala de aula, numa boa. E eles começam também a trabalhar aqui, tá? Do mais, eu não sei se eu consegui atingir e mostrar aquilo que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar geografia com a palma da mão, né? E eu agora acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, para o olhar novo da geografia. Vamos abrir o microfone? Vamos conversar um pouquinho? A Vera deve ter ido almoçar. Vou ver. Não vou almoçar, não. A Crali pediu para você colocar na frente da câmera o globo novamente. Ah, sim. Aqui. E tem pedidos para socialização dos slides. Isso, eu vou compartilhar com as colegas da escola as ideias maravilhosas. Ô, Isabel, eu gostei muito. Oi?
Eu gostei muito da tua apresentação, porque aí você consegue trazer a vivência para o aluno, para ele, através desse desenho, para depois ele compreender realmente o mapa, né? Muito interessante. Valeu, obrigado pela palestra. Tá certo. É, Tem vários uma que vai... comentários, você quer que leia no chat? Deixa eu só mostrar mais um. Esse aqui é para amanhã. Eu fiz esse para amanhã, que é sobre fuso horário. Esse daqui dá para ser feito no mapa também. Olha, é uma garrafa PET, dá para ver? Coloquei até uma madeirinha aqui para mostrar que eu uso muito reciclagem, né? Eu coloquei aqui dentro um mapa, né? Recortei do caderno do aluno que não vou usar mais, né? O mapa, coloquei. E aí, cada vez que ele vai levantando, vai tendo algumas perguntas. Nesse caso aqui, é sobre fuso horário. Se em determinado lugar for um horário, que hora seria em tal lugar? São perguntas assim, sobre fuso. Mas aqui dá para fazer várias ideias legais com relação à geografia. Né? E criação minha, entendeu? Dá para ser feito também com uma cabeça, tá? Pode ler, Vera, vamos lá. Uma pergunta, como é que está a situação? Aline, interessante a perspectiva dos mapas, podem realizar modalidades de educação. Oi, Marcelo. Eu já trabalhei com mapas em matemática. A gente pegava as escalas do mapa, calculava a distância das cidades em linha reta, aí era legal para eles comparar assim, porque em linha reta é tantos quilômetros, porque pela estrada é mais, né? Daí você saber que não se pode fazer uma estrada reta por causa do relevo, ou cidade, ou rios, né? Então, é um modo também que eu trabalhei com alunos do 6º e 7º ano. Tá? Parabéns que legal. pela palestra. Tá certo. Eu uso muito Lília. matemática. Oi, Lília. Oi, Vera. Não, dizer que a Lilian pediu para falar mais sobre cartografia afetiva. Tá certo. É assim, Lília. Eu me baseei um pouco mais no que a Ecleia Boss, né? Ela sempre escreveu ali nos livros dela com relação à memória e sociedade, né? Eu vejo assim, trabalhar um mapa com um aluno sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é uma situação, mas ali existiam pessoas, né? Trabalhar um mapa de Covid, ali são pessoas que estão ali dentro, cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, cada um teve que se adaptar de uma certa forma. Tem uma pessoa que escreveu dos queixadas, por exemplo, quando eu comentei de Perus, né, da fábrica de cimento, da minha monografia, falou dos queixadas, foi um livro dos queixo duro, né, os queixada mesmo. E, então, assim, esse mapa da história de Perus, desse momento, teve uma história, né? As pessoas viviam totalmente sem um ar limpo, era tudo, a casa em si lá, são todas cobertas de cimento, desde essa época, desde 70, 60, né? São todas cobertas de cimento. Então, todos são indícios para mostrar que ali houve uma história afetiva, né? A ideia de trabalhar com a palma da mão no primeiro momento, de lugares onde ele foi passear, foi viajar, ou foi na casa de um vizinho. Existem situações, eu já presenciei isso, coisas super legais, que conheceu, que buscou, que tomou um sorvete, bacanas. Só que existe também aquele lance que muitas vezes ele acaba te expondo coisas que aconteceram com ele nesse lugar. Uma briga, uma separação dos pais, uma violência. Então é onde eu sempre leio antes, né? E eu sempre pergunto, eu posso expor o seu material? Se tiver alguma coisa assim mais séria, né? E eu sempre comento com eles, eu falo, olha, tem alguns aqui que a gente vai guardar, vai ficar para mim, porque esse é um momento pessoal da pessoa, tô lendo para mim, né? Se o colega quiser expor, ele vai falar. Então, sempre deixo essa liberdade para eles. Mas essa ideia da afetividade é buscar realmente, no primeiro momento, vivências que ele teve em determinados lugares. E dessas vivências, quando eu peço para ele escrever ou fazer uma legenda do lado de cada lugar, eu crio símbolo, crio um símbolo para cada lugar. Tá, agora põe aqui na legenda, o que é esse símbolo? É uma estrelinha? Ah, é um sorvete? Tá, então tá, coloca aqui do lado.
por que que esse lugar marcou tanto para você? É buscar a afetividade. Porque no texto da Eclair, ela busca isso, né? Ela busca que, de repente, ali era o encontro de casais, a jogada, as peladas que tinha, né? Os jogos de futebol, que era campinho de várzea. Aqui eu tenho um lugar de várzea. Então, assim, eu busco mostrar para ele que, ó, tá vendo esse texto? Falando disso, mas vamos perguntar para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para alguém. Eles vão te contar isso, eles vão contar como que era a vida deles, a brincadeiras de rua. E uma das palestras que eu estou assistindo, e ontem eu assisti pela USP, pelo pessoal que está apresentando, foi sobre a afetividade. E eu comentei, que falei que hoje eu ia trabalhar o texto que eles fizeram ontem, da Ecleia Boss. Porque na afetividade, além de fazer essa entrevista com os alunos, eu peço para eles trazerem algum objeto que marcou a vida deles ou a vida de alguém da família deles. E eles trazem o objeto e contam a história. Então, eu tenho várias filmagens que eu guardei para mim, das memórias que as pessoas têm daquele objeto, ou até mesmo o aluno. Olha, esse aqui é minha roupinha de batizado, minha mãe guardou por isso, isso e isso. Então, eles vão contando também. Por isso, a ideia da afetividade, ele entender que dentro dele, dentro da família dele, tem uma história, tem um porquê, né? Ele buscar que aqui dentro algo aconteceu para que ele estivesse hoje na situação que está. Ah, está uma vida melhor? Está uma vida mais complicada? O que pode melhorar? O que pode ser feito? Então, acho assim, é nesse sentido que eu busco a afetividade. A gente estava em reunião pedagógica, está difícil mesmo, a gente está em período de atribuição de aula, né? Imagina, Lívia. Vera? Eu acho que agora a gente não tem, eu acho que façam as perguntas, gente. Eu achei fantástica, Isabel. Por exemplo, quando a gente trabalha eletromagnetismo em ciências, né? A gente tem que falar de magnetismo, e aí você tem o ímã, né? Tem polo norte, polo sul. O que isso tem a ver com os polos da Terra, né? Então, é super importante saber fazer essa relação, né, com a Terra. Nossa, na verdade, sabe o que eu achei mais interessante? Porque eu sempre, eu mesma, às vezes, imprimia um mapa no tempo que tinha aqueles mapas aquele livrinho que você tinha de mapa da cidade para procurar endereço, né? Antes da internet, antes do Waze, antes do GPS. E eu tirava xerox do mapa da rua onde estava a escola, mas a sua abordagem é outra, é ele mesmo que vai fazer o mapa, né? Eu acho que essa é a diferença, né? Ele mesmo vai olhar para as coisas e vai começar a representar. Então, você vai trazer os elementos seus, né, que a gente vai introduzir, mas ele vai construir essa relação com o espaço, né? Nossa, achei fantástico. Porque depois, a área de geografia tem um certo momento que você pede de casa à escola, né? É o trajeto que tem no caminho, pontos de referência. Isso daí é uma coisa assim, lógica, vai acontecer, mas o primeiro momento é com ele, né? Entender os lugares, cada lugar, o porquê daquele lugar, o que tinha diferente naquele lugar, né? Como que era a praia, né? O que se sentiu da praia, como que era a areia? Muitos nunca foram. Então, é bacana isso. E essa troca de experiência, depois deles contarem lá na frente a palma da mão deles. Né? Eu faço, eles falam, olha, o que apareceu aí nessa mão? Né? Naquele do mapa afetivo. E quando é esse outro de exposição, e aí eu deixo lá exposto para que eles comecem a observar. Nossa, que bacana, olha como você teve criatividade. Eles falam da criatividade, e não dos elementos. É a concepção que ele tem do espaço, né? Do espaço. Porque depois Isabel, ele vai abranger uma coisa tão grande como um globo terrestre. Oi? Não, Vinícius. Pensei que você não tinha ouvido o comentário do Kleber. Ouvi. Vinícius, tem novas perguntas aqui. Pode falar. O Vinícius, alguma dica para trabalhar os diferentes tipos de mapa? Muitas vezes os alunos têm dificuldade para compreender as tipografias.
como explicar a diferença entre mapa de relevo, histórico, demográfico, temático? Bom, uma experiência que eu fiz em sala de aula ano passado, antes da pandemia, né? É lógico, né, que já era primeiro ensino médio, né, já eram maiores, são apenas 2 aulas, é complicado para a gente, né, da área é complicado. Mas assim, o que eu fiz? Eu trabalhei o que era o contexto, né, eu e Isabel, trabalhei o que era cada um dos contextos, né, do que era. Os mapas que eu tinha na escola, eu levei para a sala de aula, né, e aí, a partir disso, eu formei grupos, no caso, eu formei grupos, e entreguei para eles uma tabela. Agora é com você, eu não vou te entregar um mapa para você pintar, um mapa isométrico, um mapa demográfico, nada disso. Você vai procurar. Aí eu falo que livro didático foi o que eu aprendi na vida, né? Livro didático. Hoje vocês têm internet rápida, imediatista e não sabem pensar. Vocês pegam qualquer coisa. Então, vocês vão procurar no livro. Então, eles tinham que mostrar para mim uma ideia do que eu fiz, tá, Vinícius? Eles tinham que olhar mapa demográfico, histórico, turístico, anamorfose, né? Também, esse daqui é uma ideia de anamorfose, todo deformado. Então, eles tinham que procurar no livro didático, mostrar para mim qual era o tema que estava sendo abordado, o título, de que forma estava sendo apresentado a legenda daquele mapa. Eu fazia umas tabelinhas, eles tinham que preencher, cada um deles. Que página do livro ele encontrou aquilo, e qual era a opinião dele sobre aquele mapa, se ele estava informando direitinho, se tinha, assim, todas as informações necessárias com relação ao título. Então, eu particularmente trabalhei dessa forma, Vinícius. Eu fiz com que ele procurasse dentro do livro didático informações, para que casasse com aquela matéria no momento. Não sei se eu consegui ser clara no que eu fiz. A Norma Chi diz que é professora de história para surdos, né? E costuma usar o mapa mundi no espaço. E agora vai trabalhar com um mapa mais pessoal na mão. Ah, que bacana. Aqui na cidade, eu fiz um curso pela Delegacia de Ensino, que era sobre crianças, assim, alunos que tivessem baixa visão, né? Eu falo crianças que até o terceiro ano eu chamo de criança também. E dentro desse curso, a mesma ideia de um mapa, que seja qualquer outro mapa, não com o mapa da mão, isso eles nunca fizeram, eu já mostrei, mas nunca fizeram aqui na cidade, mas assim, um mapa sendo colocado, não para surdos, mas no caso, baixa visão, com grãos, texturas diferentes, né, criar uma legenda para ele entender que aqui é tal lugar, esse outro, né, então, assim, eu já trabalhei, já fiz um curso onde mostrava essa ideia de relevo, né, assim, de texturas diferentes para mostrar para ele aonde estaria tal situação dentro de um mapa. Aqui na cidade, a gente tem situações aqui na cidade onde tem as marcas, né, em braille, mas nem toda cidade tem, né? Isabel, a gente está chegando em 2h30, né? Eu acho que agora a gente pode... Tem muitos agradecimentos, está todo mundo, muitos, né? Mas acho que a gente pode começar a segunda parte, né? Que é a sucata, né? A utilização da sucata para o ensino de geografia. Agora deixa eu buscar uma situação que eu deixei aqui, só um minuto. Pessoal, a lista de presença, o link para a lista de presença está no chat, tá bom? Bem, vou buscar minha laranja. Vamos lá. Tem que trabalhar, né? Vamos lá. Esse daqui, eu montar esse daqui, era 1h da manhã, eu estava conversando com a Vera, tá? Eu estava muito ansiosa em como é que eu poderia estar fazendo isso, né? Se eu estava certa no caminho que eu estava tentando mostrar. Então, como trabalhar as coordenadas geográficas? Você compartilha para mim, Vera, o último que eu te enviei? Sim, vou fazer isso então. Gente, eu não consigo ver o chat quando eu estou projetando, por isso, se alguém quiser
comentar alguma coisa. Se eu esquecer o microfone aberto, vocês me avisem falando, tá bom? Por favor. Então, eu vou falando. Então, assim, coordenadas geográficas, eu acho, assim, um tema complicado. Eu li muitas coisas nesses 2 dias, publicações, principalmente de monografias, com relação à parte da cartografia. Achei uma super bacana, que ela fez uma entrevista em uma escola com os professores. Quais seriam os temas da geografia que mais, assim, eles sentiam dificuldade de trabalhar? Confesso que eu também sinto as minhas dificuldades em alguns temas, né? No que ela passou, né, dentro da monografia dela, que algumas das situações é a parte da coordenada, né, que é assim, existe um lance ali na matemática muito séria, né, que eu deixo para vocês aqui depois, eu já deixei no PowerPoint, uma dica super bacana de uma professora do Sul, ela é Geórgia, não sei se vocês conhecem, é uma youtuber, e ela fala da geografia do jeito que eu estou fazendo aqui, brincando com a geografia, né? E ela brinca com a ideia de coordenada geográfica com ketchup, mostarda e espaguete. Só que eu não consegui colocar aqui no papel para vocês. Mas ela brinca com esses termos para mostrar a parte da escala gráfica, né? Quando você tem para o lado esquerdo ou para o lado direito, para você ampliar ou diminuir os números e as casas das vírgulas. Então, o fora da caixa é muito legal. Fica a dica aí para vocês. Vamos lá. Trabalhar com coordenadas geográficas e as sucatas, né? Aqui na cidade, por 7 anos, eu trabalhei o projeto Planeta Sustentável, está no YouTube, é o projeto Planeta Sustentável CCOO. Muitas das vezes, a gente é barrado em muitos projetos, né, mas eu consegui levar a firme ali 7 anos essa ideia. Cada ano eu sempre busquei uma coisa diferente, principalmente na questão da reciclagem. Um dos anos, por exemplo, eu precisei que os pais apresentassem com os filhos na escola. E aí chamei a TV da cidade, né, a gente convidou, veio filmar os pais dando a palestra ali, né, junto da sua maquete. Não autorizo utilizar a ideia de isopor nas minhas maquetes, eu acho que ele tem que buscar algo que não agrida tanto a natureza. Por outro lado, se tiver professor de ciências aí, me ajuda. Uma professora de ciências falou que eu não poderia estar fazendo isso, porque o isopor, sendo bem colocado no fundo do solo, ele serve como se fosse uma infiltração, como se fosse a ideia das rochas, né? Areia, por exemplo. Então, eu tive uma outra visão com uma outra professora de ciências há uns 2 anos atrás. Mas, assim, a princípio, sempre busquei a ideia da reciclagem nas minhas atividades, né? O trabalho de coordenada geográfica com sucatas, ele surgiu da ideia de que como buscar uma coisa tão louca, que é uma linha imaginária, né? Em São Paulo, eu tinha a placa onde eu morava, que era da linha imaginária que passava na Anhanguera, mas aqui os alunos não têm esse daí. Então, como que eu tinha que buscar a ideia de uma linha imaginária para que eles pudessem entender que essa linha imaginária iria ajudá-los de alguma forma a entender quando se cai, infelizmente, um determinado avião ou um navio em alguns lugares, né? Ou então a rota, ou então que seja ir viajar para algum lugar, quanto de distância, né? Qual a ideia que se tem de que lugar que ele se encontra no planeta. Então, fui brincando em cima disso com eles. Vera, você pode falar um pouquinho? Então, assim, o que eu busquei? Existem algumas situações que mostram que a língua portuguesa, dentro da interpretação, a geografia está ali junto, né? Então, o que eu tenho mania de colocar nas minhas provas? Um texto aleatório, né? E desse texto aleatório que fale do assunto da geografia. E aí eu vou buscar, ó, tá vendo? Esse texto fala esse daqui, por exemplo, fala da coordenada geográfica, localização geográfica, mas com relação a Goiás, né? Que lá o pessoal é obrigatório agora registrar as coordenadas
para mostrar, está no finalzinho do texto, as barragens e serviços de execução relacionados às engenharias de plantio de lavouras. Então, por que é tão importante traçar, né, esses lugares para delimitar e determinar certas situações? No caso aqui de Goiás, do CREA de Goiás, eles têm que delimitar porque é obrigatório mostrar em que situações que se encontra a questão do plantio de lavouras. Tá, então é um texto. O outro, Vera. A ideia do Google Maps, né, que a maioria, né, dos alunos, eles têm esse acesso, né, até um celular mais simples que seja, a gente vivenciou muito disso na avaliação remota, né, no ensino remoto, a dificuldade dos nossos alunos em não terem, né, um acesso tecnológico tão forte assim, mas um texto sobre, você sabe as coordenadas geográficas de um mapa é através de um Google Maps? Você sabe trabalhar isso? Então, é um texto. Normalmente, nas provas, eu jogo um texto de, professora, mas esse daqui está na matéria? Tá lá, falando de coordenadas geográficas. Para ele perceber que quando vem essas provas GAP, né, aqui em São Paulo tem, não sei, vocês são de outros lugares, mas quando se vem essas provas, vem textos voltados para português, para matemática, mas se cobra geografia, se cobra história, se cobra ciências, né? E eu me lembro bem de um texto que falavam em língua portuguesa sobre as sacolas plásticas. E na AD, onde eu trabalho aqui, de repente, os professores de geografia foram criticados. Olha, os alunos erraram essa questão em língua portuguesa. Mas espera aí, o texto, a pergunta era voltada à língua portuguesa, não a sacola plástica, que ela é prejudicial ao meio ambiente. Então, assim, eu gosto de trabalhar textos diferenciados para que os alunos vejam que, olha, tá vendo isso daqui? Olha, fala da nossa matéria. É onde eu vou puxando, olha, nossa matéria fala disso porque ensina tal situação. Mas olha lá o texto em língua portuguesa, olha lá o texto em matemática, olha lá o texto em ciências falando da tartaruga marinha que é em determinado lugar. Mas onde que é esse lugar? Vamos aprender a localizar onde que ele está? Então, sempre eu tento buscar a ideia de textos diferentes para tudo. Vera? Charge. Geografia, não tem jeito, né? Tem muita charge, né? A gente busca isso o tempo todo. É uma abordagem bacana para a parte de língua portuguesa, né? Eu acho que é um envolvimento muito legal que se tem de casamento das disciplinas. A charge, ela te indica uma ironia, né? Onde ele vai, nossa, dá até uma risadinha ali, mas depois você para pensar. No caso aqui, hoje foi um dia ruim. Se tiver sorte, amanhã será um dia melhor. Em algumas partes do mundo, amanhã já é hoje, e hoje já é ontem. Mas se amanhã já é hoje, Charlie Brown, amanhã não pode ser um dia melhor. Isso é muito animador. Então, assim, numa linguagem complexa, buscar a ideia de coordenadas geográficas para depois entrar numa ideia de um fuso horário. Por que determinado lugar no mundo já é um horário, no outro lugar ainda já é de noite, já é de manhã, né? Mesmo que seja a turma de ensino médio, baixa essa dúvida também. Você mostrar no globo terrestre, né, toda essa ideia, né, de divisão, tal, como que é dividido isso, o globo, os 360 que eles cantam, né, 180, 180, 360, que é uma bendita de uma música que eles sempre cantam, eu nunca aprendi a letra. Então, assim, toda essa vivência que eles têm, até mesmo nessa música, eles vão entender que todo esse lado circular, dividido pelas 24 horas, é a divisão de 15 em 15 graus do planeta, né? Que é a divisão de faixas de horas no planeta. E que isso tudo vão dar 24. 12 para o lado leste, 12 para o lado oeste. Então, brincando com a matéria, a gente acaba vendo que ele consegue entender isso, né? Para depois entrar numa questão mais complexa. Se viajar de um determinado lugar para determinado lugar, tantas horas de voo, para ele entender essa problemática maior, primeiro brincar com ele na matéria. Espera. Então, vamos lá. O globo cortado ilustrando os conceitos de linhas imaginárias de latitude e longitude. Aqui é uma imagem onde mostra um globo terrestre, ele cortado, né, tentando mostrar toda a ideia de latitude e longitude que envolve todo o planeta, e no caso aqui, o meridiano de Greenwich, que eu falo meridiano de sanduíche, aí ele grava rápido, é sanduíche? Não, escreve Greenwich.
É um sanduíche de Greenwich. Porque daí ele vai memorizar brincando, né? A linha internacional de data, né? Que, de repente, em um lugar e outro lugar já começa a mudar esses horários, né? Essa coordenada geográfica vai ajudar nessa situação. E essa é uma imagem que pode ser aproveitada, por exemplo, para já estar buscando uma situação de coordenada. É uma imagem que já pode estar sendo trabalhada dentro de uma atividade, né? Então, você vê, coloquei 2 textos, coloquei uma charge, agora uma imagem, que tudo isso pode ser trabalhado em geografia buscando sempre o assunto que você quer absorver na aula. Vera? Geodésia, né? Ciência que estuda os métodos e procedimentos adotados para definir a forma e dimensão da Terra. Aí chegou mais fácil para ele, que a bola é um globo, e eu trabalho sempre com a música do Ora Bolas. Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. E aí eu vou cantando, a gente canta e tal, e depois eles vão buscar a ideia de um planeta é uma bola que rola lá no céu. Então, a bola, o planeta, então ele já vai buscando associar as formas de dimensão da Terra. Dizem que a Terra é redonda, mas na verdade nosso planeta representa uma forma irregular, devido à sua real superfície topográfica, relevo. Para descrevê-la melhor, podemos utilizar superfícies imaginárias, com o valor da gravidade, chamadas de superfícies equipotenciais. Uma partícula superfície entre essas é aquela cujo potencial gravitacional é igual ao ponto situado à posição média do nível dos mares, chamada de geóide. O formato da Terra também pode ser aproximado a uma figura geométrica, que é mais se aproxima mais disso é o elipsoide, uma elipse girada ao redor do seu próprio eixo, que é a Terra achatada nos polos. Então, essa ideia aqui de imagem, né, uma imagem de computador, tal, dá para ser feito na prática, que aí é onde a gente vai entrar nos exercícios práticos já já. Pode pular, Vera. Aí vem a atividade. Eu não fiz, porque meu filho não me deixou pegar a bola e a gente colar o papel, tá? Mas eu deixei aqui representado, tá? Uma bola, papel marchê, né? E a ideia de gesso, né? Não é uma situação tão difícil, tão complicada para a gente estar fazendo assim, e os alunos estarem fazendo em casa, mesmo em ensino remoto. Eles colocarem uma bola velha e eles fazerem a forma da Terra, né? Com esse papel marchê. Cola e água e mandar ver. Assim que eles fazem o formato da bola, olhar para um mapa, né, de verdade, ou um globo terrestre, ou um mapa que seja, e ele começar a desenhar com o gesso, né, vai molhando o gesso e vai apertando, e vai moldando onde é que seriam os continentes, as ilhas, né, onde é que se tem, o que tem no mapa, tentar representar nesse globo terrestre. Então, aqui, ele consegue observar que vários temas podem ser feitos. Por exemplo, ele pode trabalhar com a ideia de linhas imaginárias? Pode. Ele pode trabalhar com relevo, ele pode trabalhar como a ideia de anamorfose, a ideia de onde é mais populoso, onde é menos populoso, quais são os países que têm uma grande concentração de tal situação. Então, o tema que vai ser trabalhado é livre. Então, é uma atividade que você pode abranger aqui a geografia em várias situações, né? Você pode dividir em grupos. Olha, grupo, esse daqui é o de vocês, quando tiver presencial ou não, né? Esse aqui é de vocês. E como que vocês podem trabalhar um determinado assunto? Escolhe um assunto. Tá, então agora vocês vão ter que representar isso nisso daqui. É bacana. É bacana, sai temas, assim, interessantes. É bacana quando eles se juntam em grupo e eles começam a pensar naquele assunto e depois escrever sobre o assunto, né? O que é aquele globo, o que representou, quais são os lugares, né? Que lugares, que continentes está representando tal situação. Não só a ideia de um mapa pronto, né? Aquele que tira uma xerox, está aqui, olha, está aqui o mapa demográfico, tá? E daí? Como que eu posso trabalhar isso na prática? Por cores, né? Aí as cores mais claras, as cores mais escuras, o relevo, né? Onde é que está mais alto, que eu posso jogar uma tonalidade ipsométrica.
eu acho bacana, assim, essa atividade em equipes e vários temas diferenciados. Vera? Coordenada geográfica, né? Aí já vem a parte do que é, né? O que é uma coordenada geográfica, é uma linha imaginária, horizontal, vertical, e que dessa distância aí a gente tem tanto o lado norte, sul, leste, oeste, né? A gente vai entrar com a laranja já já. Desse norte, sul, leste, oeste, é lógico que brincar com o corpo dele, né? Deixar com que ele estique o braço direito, onde o sol nasce esquerdo, à frente, atrás, ele observar dentro da casa dele, fazer uma rosa dos ventos, né? Fazer uma rosa dos ventos, aquela da agulha imantada com imã, que nunca dá certo para mim, mas tudo bem, agulha imantada dentro, numa rolha, onde põe dentro de uma água, e vai sempre apontar para o norte. Então, assim, são exemplos pequenininhos que ajudam dentro da geografia, ele entender essa situação mais tarde, né? Onde dentro da casa dele, um exercício que caiu no Saresp foi uma casa onde a janela estava voltada para uma situação, e eles queriam saber que situação era aquela, se era norte, sul, leste, oeste. Todas as vezes eu desenho isso na lousa e falo, o que vocês acham que dá resposta, né? Depois que a gente já aprendeu. Então, assim, às vezes, o Saresp, ele traz algumas perguntas que, às vezes, está na prática ali, nem tudo, né, gente? Mas que dava para ele pensar um pouquinho mais, né? Dele refletir um pouquinho mais, se ele entendesse um pouquinho das coisas na prática. Vera? Então, iniciando as coordenadas, agora as atividades práticas. Eu ia colocar aqui fotos do que eu fiz há 2 anos atrás com o primeiro ensino médio, né? Que foi desenhar na laranja, né? Em uma eu desenhei os continentes, e em outra nós desenhamos com caneta, aquela que escreve em CD, né? Que não apaga, nós desenhamos aí as linhas imaginárias. Essa ideia já mostra um pouquinho de projeção cartográfica, porque na hora que ele recorta aqui as linhas imaginárias, né, dos meridianos, ele percebe que existe um falhamento, né, igual abrir uma mexerica, eu levo a mexerica para a sala, a gente abre a mexerica, e a hora que abre os gomos, né, fica tudo aqueles espaços vazios, para ele entender uma projeção cartográfica, que é do Peters, Mercator, Robinson. Então, aqueles textos que falam disso, por que não na prática? Né? Por que ele não entender? Ele recortando, ficou espaço vazio. Ah, o cara aqui, ele recheou, né? Ele aumentou aqui o país ou o continente. Ah, esse daqui ele já retirou essa situação, né? É bacana isso daqui. Professora, aqui José escreveu uma situação interessante, né? O grupo de refugiados está de vulnerabilidade. Pedimos às crianças criarem um mapa dos espaços e ficam acomodados no quarto. O interessante foi ver que o espaço aberto era somente o espaço do quarto da família dele e a porta de saída. Foi a primeira vez que encarei uma leitura geográfica subjetiva. Então, Vera, tem mais exercícios aqui, tem mais coisas práticas. Então, a ideia aí da laranja, né, na hora que ele abre, se ele for abrir de uma forma que mostre esses vãos, se ele for esticar essa casca da laranja, tá aí que ela vai rasgar no meio, né, então é uma deformidade, por isso que ela tá redondinha, mas na hora que estica, ela vai causar essa deformidade, né. Nessa situação, o que eu já trabalhei com os alunos? Quando se tem placas tectônicas, né, o movimento das placas tectônicas, essas rachaduras, essas situações que acabam provocando aí vulcanismo, terremotos e tudo mais. Então, assim, mesmo que esteja trabalhando esse momento coordenadas, o que eu puder puxar de assunto para falar, ó, lá na frente a gente vai falar de geografia, que tá vendo isso daqui? Olha, isso daqui também tem a ver com placas tectônicas. Olha só, olha dentro da Terra, não tá mole, olha aquela laranja ali, ó, tá tão mole. O que tem dentro do planeta Terra, né? Já vai falando das camadas da Terra. Eu sempre vou puxando o mesmo assunto, vou envolvendo mais. Aí ele fala, nossa, professora, eu já tô chegando no ensino médio. Já tá, para você entender que tudo que você aprende agora lá na frente vai te fazer bem, né? Não vai te fazer mal aprender bastante.
Vera? É os meus 2 filhos. Então, aqui, a projeção de coordenadas geográficas. A ideia é pegar sucata, né? Então, qualquer caixinha, né, que seja, né, qualquer caixinha, sapato de remédio, esse aqui foi do Hart. Ele colocar linha, papel cortado, né, fitas, qualquer coisa que ele possa representar as coordenadas geográficas, né? Tem uma aqui que eu fiz, uma aluna me mandou ano passado, que fez ontem para dar certo, tá? Para ficar mais certinho para a gente. Eu tento mostrar para eles a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, onde dessas linhas imaginárias é que vão partir as outras 90 graus, leste, oeste, norte, sul, perdão, 180, 180, né, leste, oeste, e norte, sul, 90 graus. Eu coloco aqui a ideia, mais ou menos, para eles de uma divisão, né, de como que seriam essa ideia de faixas, né, a coordenada geográfica. Primeiro, eu busco com eles a ideia do transferidor, né, onde dentro desse transferidor, olha, 180, 180, 360, mas quantas horas tem um dia? No relógio, não na vida, não no mundo real, que é 23 horas, né? Mas assim, os 24. Ah, tá, então dessas 24 dividido, 15. Então, cada faixinha tem 15 em 15 graus. Cada lugar aqui, então, por causa do movimento da Terra, da rotação da Terra, por causa do Sol, você vai ter horas a mais ou horas a menos, né? Então, eu busco fazer isso daqui com eles. Vera, pode mudar, por favor? Então, aí tem o exercício, que eu não sei onde eu coloquei agora. Mas tá dando para vocês verem, né? Meu Deus, já virou uma bagunça aqui. Então, como que eu trabalho com os alunos? O ano passado, o ensino remoto, eu fiz a ideia, eles faziam em casa e deixavam na escola para mim. Ou fotografavam e me mandavam as ideias do que tinham feito. Então, eles tinham que colocar uma localização de algum objeto. O bacana disso daqui é, assim, teve um aluno que fez com um brinquedinho, mas a maioria foi desenhos recortados, né? Então, sempre a ideia de revista velha, jornal velho, sempre uso muito essas coisas. Então, assim, em grupos, colocar numa folha de papel, por exemplo, Pokémon, né? Um Pokémon pequenininho. Ah, isso aqui é um outro desenho. Ah, isso aqui é outro bichinho. Então, eles colocam no papel e dão uma coordenada. Olha, esse daqui vai estar em determinado lugar. Tantos graus ao norte, tantos graus a leste, né? Então, eles vão brincar com a coordenada geográfica. Aí, eu não sei onde está a minha folhinha, mas é essa folhinha. Então, eu coloquei ponto A, B, C, D e E. Qual é a latitude e a longitude? Eu sempre deixo a dica. Ó, latitude, né? Linha na horizontal, norte a sul. Longitude, na vertical, coluna vertebral, tá aqui, tô de pé, olha minha coluna vertebral, não tô de pé, na sala de aula não vou deitar, então tô aqui, longitude, leste, oeste, e aí eles vão localizar, né, linha de 45 graus, mas tem duas, mas tá para o norte ou para o sul? Aqui a linha do Equador, né, então é para o norte, ah, não, é para o sul, o segundo exercício é do sul, ah, leste, oeste, meridiano de Greenwich, tá legal, leste, oeste, mas eu tenho dois aqui, 90, 230. Para que lado? Norte, leste ou oeste? Então, é uma brincadeira, né, do que só ir direto para o exercício na prática. E eu tenho também, antes de chegar nesse, tem outro exercício que eu vou colocar aí para vocês. Pode virar, né, Vera? Essa é a youtuber, eu até mandei uma mensagem para ela ontem, Geórgia. Ela tem muita coisa bacana, né, com relação a atividades de geografia, e agora ela está trabalhando com ciências e matemática também, pelo que eu vi. Ela é do Sul, ela fala muito legalzinho, fala bem puxado mesmo, e eu deixei o canal dela aí também.
porque ela busca a ideia de mostrar na prática a atividade que pode ser feita em sala de aula, né? Então, é legal, é bacana, é assim, eles visualizam uma coisa legal para depois ir para um livro didático que está ali cru, né? Uma coordenada geográfica, um ponto A, ponto B, em tal lugar, localização. Então, essa vivência na prática fica bacana para eles. Vera? Cineminha. Vocês conhecem o cineminha feito de papel? De caixa de papel? Alguém conhece? Faz um joinha aí se conhece. Ó, uma caixa de sapato, né? Uma caixa de sapatos, até meio bagunçada, porque eu fiz agora na apresentação para os alunos durante a pandemia. Tem alunos que colocaram aqui, em vez de colocar uma varinha que meu esposo colocou da vara de pesca dele ontem, eles colocam a colher de pau. Então, eu já tive a apresentação, que foi para o YouTube, de uma colher de pau, aqui e aqui. Então, o que eu proponho para os alunos normalmente? Uma caixa de papelão, tal, ou eles fazem sozinhos, ou fazem em grupo. Uma vassoura cortada maior do que o lugar, ou um gaveto, né, que seja algo que dê para eles rodarem aqui dentro. Tesoura, fita adesiva, sulfite ou papel contínuo. O que eu fiz aí? Dei um tema para eles. No caso aqui, o tema trabalhado vai ser sobre as coordenadas geográficas. Então, as linhas imaginárias e a ideia de coordenadas geográficas. O cineminha... Tá todo virado, meu filho virou. Ele vai virando aqui. Meu filho virou, que legal. Você tá ouvindo, né? Dá para virar. É um cinema. E aí ele pode estar contando a história dele para o amigo, né? Para o outro grupo, ou lá na frente da sala. Agora, no ensino remoto, eles gravam vídeos sobre isso. Eles gravam a historinha, tá aqui. Então, eles podem estar gravando a história, se for ensino remoto, ou em salas de aula. Então, contando a história da professora, que no caso está explicando sobre norte, sul, leste, oeste, né? Para 2 crianças. E nessa história ela mostra o mapa mundi, né? Dos continentes, que não deu tempo de eu pintar, dos continentes, da Antártida, que está aqui também. E que dessa ideia de globo terrestre, existem as linhas imaginárias. Então, o próprio aluno, ele pode estar contando um pouquinho do que você, professor, explicou em sala de aula. Qualquer tema que seja as camadas da Terra, os elementos da Terra, ou então qualquer outra matéria, ele pode estar desenvolvendo a historinha, né, que caiba aqui dentro do visor, e contando essa historinha para os outros alunos em sala de aula, né? Essa atividade aqui, não sei se vocês vão dar para ver. Essa é a primeira que eu trabalho na questão de norte, sul, leste, oeste. Depois que eu trabalhei braço, direito, esquerdo, frente, trás, tá, já fui para o pátio, já fiz tudo isso, é essa daqui. De novo, a ideia da afetividade. Eu uso muito isso para ele perceber que ele tem um laço familiar, que ele precisa de pessoas na vida dele e tal. Às vezes a família não é o que é principal na vida dele, né? Que às vezes nem todas as famílias são tão perfeitas, às vezes o amigo é mais importante, ou alguém. Então, esse daqui eu faço assim. Eu coloco pontos na lousa, né? Por exemplo, 5 pontos por 5 pontos. Faço lá todas as bolinhas na lousa. Legal. E aí eu coloco uma indicação, ó, siga a regra, siga, tipo assim, vamos seguir a situação, siga o mestre. Aí eu coloco assim, siga 2 pontos a leste, 3 pontos ao sul. Então, de onde ele está, do bonequinho, de onde ele está, ele vai caminhar 2 pontos para o leste, 2 pontos para o sul, e eu vou criando, né? Então, ele vai desenhando a linha, o trajeto, para onde que ele tem que ir, para norte, para o sul, para o leste, oeste. Às vezes eu coloco assim, ó, acha um sapato furado, 2 leste, um sapato furado, 3 sul, uma maçã podre, tem até um bichinho, eles desenham a maçã e tal.
Isso turminhas de 7º ano para baixo, né? Lógico, ensino médio você pode colocar muito mais outras coisas. E no último, eu, Isabel, sempre coloco para eles assim, descubra o tesouro, né? Sempre coloco, vamos à caça ao tesouro. E o último é, quem é o maior tesouro, qual é o maior tesouro na sua vida? E aí todos os alunos eu faço ler o que eles encontraram no final dessa atividade. Qual é o maior tesouro da vida dele? Aí eles desenham algo dentro de um baú e tal. A maioria coloca Deus, família, os amigos, o cachorrinho, né? Mas é legal que ele se abre. Ele busca nessa atividade se abrir e conversar com você. Eu sempre tento fazer isso com eles, para eles serem. Não é seu amiguinho, não é amiguinho, mas que ele consiga falar, olha, esse professor aqui a gente pode conversar mais, né? A gente pode estar junto dele. Que daí cada um dos alunos conta um pouquinho da sua vivência, do porquê esse é o maior tesouro da vida dele. É legal, tá, gente? É uma dica aí bacana. Vera? Iniciando aí as coordenadas geográficas. Vamos agora para o que interessa, né? Brincando, a gente dobra uma folha de sulfite, né? E eu faço campeonato. De um lado, faz pequenos triângulos, 5 triângulos para um, 5 triângulos para o outro. Igual no desenho aí. Beleza. Agora, igual batalha naval. Do lado de cá, eu vou fazer uma bolinha para tentar acertar o outro lado. E ela vai fazer. Fecho a folhinha, risco a minha bolinha que eu pintei e vejo se eu atirei água ou barquinho, né? No caso, eram crianças menores, aí eu falei para acertar o barco do vizinho, localizar o barco do vizinho, nem falar para matar o barco do vizinho, né? Da irmãzinha lá. Mas, assim, na atividade aqui em si, qual que é o objetivo principal? Promover a visualização do espaço, né? Para ele compreender a importância da linha imaginária. Ah, infelizmente, caiu um avião em determinado ponto no oceano. Por que se delimita uma área, né? Tantos quilômetros para lá e para cá para tentar encontrar, infelizmente, os destroços, né? Então, essa atividade é bacana que ele consegue perceber que, nossa, mas eu pintei aqui, ficou perto. Então, ele vai ter a visualização, mas para o norte, para o sul, para o leste, oeste, nessa linguagem. Mas ele vai ser a visualização de local, tá? Vera? É a batalha naval. Tem a batalha naval em si, né? Eu coloco aqui para vocês atividades insights, tem jogos geográficos, insights, tem essa aí da revista, que é um modelo que os alunos colam, né, o barquinho, e o adversário tenta adivinhar A2, A3, 5A, igual aqueles de jogo de televisão mesmo, né? Dá para fazer isso em sala de aula, né? Ao invés de só ser uma folhinha. Existe um site que chama Curupapo, Papagaio Curupapo, que quem tem computadores na escola, dá para levar os alunos para eles brincarem, né, na ideia de coordenada geográfica. Ele é um papagaio, ele vai dando, é o pirata Curupapo, ele vai dando um monte de situações, norte, sul, leste, oeste, 40 graus, 30 graus, e o aluno vai tentando identificar, e aí até mesmo, normalmente as escolas não têm tantos computadores assim, eles fazem pequenos grupos, e a gente vai, assim, faz aquele breve campeonato, né, quem são as turmas que são os marujos que encontraram os barcos primeiro, tá? Vera? O livro Primeiros Mapas, eu quis deixar ele aqui para mostrar o porquê da minha paixão dentro da geografia, né? Primeiro a paixão pela natureza e depois a minha professora de cartografia, ela foi cartógrafa desse livro, Primeiros Mapas, é a Regina Riso, lá em São Paulo. E eu ontem procurando, me deparei com esse livro e falei, opa, deixa eu colocar ele aqui para mostrar, né, o que me inspirou. Nesse livro, Primeiros Mapas, que hoje a gente mal vê nas escolas, ele tem muita dica de cartografia. Desde desenhar dentro de uma caixa de sapato alguma coisa, né? Ele traz muita dica legal de como trabalhar com o aluno, a vivência e a prática dele, né? De medir um aluno com cordão para mostrar a escala, né? Quantas vezes eu vou dobrar esse cordão, essa lã, para que possa ser dividida em quantas partes em centímetros de um mapa,
né? A ideia de desenhar a representação de um lugar, de uma figura real, uma figura menor, né? Então, redução do espaço. Então, isso já é ideia de cartografia. Muito bacana esse livro. Tipos de jogos, né? Eu deixei aqui alguns sites sobre tipos de jogos, jogos didáticos, e até tem um aqui que é uma venda de jogos para professor. Eu falei, não vou colocar, né? R$10, gente. Uma caixinha super bacana com vários jogos que tem em ciências e tem em geografia. Eu vi lá nesse grupinho. Tem matemática também. Essa tese, os problemas do ensino de aprendizagem dos conteúdos da cartografia com bases matemáticas. Deixei aqui porque eu achei que foi uma fonte muito legal de leitura para mim ontem, né? Até 1h da manhã eu estava conversando sobre isso. Assim, uma tese onde buscou quais as dificuldades que o aluno tem em matemática. Como que a geografia pode contribuir? Brincando que seja ou não, mas como que eu ensino matemática dentro da geografia? Tá? Ensino de educação ambiental, um jogo de tabuleiro, é onde você busca toda essa ideia de reciclagem, né, para tentar fazer um jogo, tentar fazer uma coisa diferente, ensinar que ele tem condições de tentar melhorar esse planeta, de alguma forma, tá? Eu sigo muito frases do Leonardo Boff, ele é um teólogo e trabalha muito essa questão do respeito à natureza, tanto é que os meus projetos Planeta Sustentável eram em cima das frases de Leonardo Boff. Vera? Aí uma frase dele, né? E da Cora Coralina, que eu acho que é uma inspiração muito grande para entender a vida em si, né? O respeito pela vida e o respeito pela natureza. Deixo essas duas frases. Acredito muito que os alunos vão entender mais geografia e participar mais ainda da nossa terra-mãe, né? Respeitar esse planeta, se a gente conseguir entender que, olha, eu posso retirar daqui, que está indo para o lixo, algo bacana para eu aprender. Tá? Vera, vamos abrir para conversa? Isso. Vamos lá, temos aqui... Acho que tinha 2 pessoas com a mão levantada, eu tinha visto aqui, que era o Marcelo e a Débora. Vocês estão por aí? Muitos elogios. A Suzy vai usar a sua ideia das coordenadas com a caixa de papelão para trabalhar localização e orientação espacial com alunos do 2º ano do Fundamental. É muito bom. Eles vão? Das frutas, é legal também. Depois lava, corta, ainda faz salada de fruta com a criançada. É muito bom. Uma coisa fácil. Uso muito as laranjas, limão para aula de astronomia. Mas deixa eu comentar uma coisa com você. Você falou que faz a agulha para fazer o ímã, né? Faz a agulha na rolha, na água. Tem uma muito melhor do que isso. Hoje em dia é fácil você comprar ímã. Porque você compra um ímã, pendura num barbante no teto da sala ou na mesa, e ele vai se orientar. Então, o que eu faço levar, vamos supor, 4 ou 5 ímãs, né? E aí os grupos penduram e percebem se estão todos orientados na mesma direção, né? Olha, que legal. E aí a posição do sol nascente, aí consegue, né? Porque ele vai indicar, né, a direção norte e sul, mas você não sabe qual que é o norte, qual que é o sul. E aí você trabalha também a questão de onde o sol nasce, né, onde o sol se põe em relação à escola, à sala, né, e aí consegue também fazer. Então, eu não gosto dessa agulha, não, eu acho que esse ímã pendurado é muito melhor, funciona muito bem. É meio complicado, ultimamente a molecada das quintas de tudo. Isabel, eu vou até sugerir, porque a gente está aqui numa aula de geografia, né, e eu sei que tem gente nesse encontro do país inteiro, e até de fora do país, aí o pessoal pode escrever no chat aí de onde é. Isso mesmo, eu queria estar sabendo também. Então, aqui o endereço do Papagaio Curupato,
Não tem ele aqui, tem que procurar. São João da Boa Vista. Então, alguém compartilhou aqui do Barra Bonita, conheci por uma única vez, muito lindo. Falo muito de Barra Bonita quando eu vou falar da Eclusa, mostro as fotos do que eu fui. Venha visitar novamente, viu? Pode vir. Nossa, que prazer. Deixa eu passar a pandemia. Isso, a gente pode fazer um trabalho de campo com as crianças. Muito bom. Não é? O Vinícius falou de Perus, eu trabalhei em Perus, Jaraguá, olha, um lugar de conhecimento. Santana de Parnaíba, foi capital por um dia do país ou São Paulo, já nem lembro mais, faz 20 anos que eu trabalhei lá. Santana de Parnaíba, uma cidadezinha de interior lá também. Ali, São Paulo, Joinville, Rio de Janeiro, nossa, que coisa linda! Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Estou muito feliz, gente. Olha, assim, eu queria saber se eu consegui atingir, de alguma forma, a expectativa de mostrar, né, que existe a possibilidade de trabalhar em qualquer matéria, ciências, matemática, existe a possibilidade de se trabalhar na prática. Eu sei que é muito conteudista, tem muita coisa a ser feita, né? Às vezes tem escolas que exigem, né, que tem que dar conta do conteúdo, mas tem que ter essa brecha também para poder entender, assim, que tá ali na prática, né? Tá aqui na palma da mão em aprender alguma coisa, né? Que isso é fácil, não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças, como o Enem, né, por exemplo. É uma expectativa louca. Mas se ele entender que desde pequeno, tudo isso que ele está vendo, ele vai ver lá na frente, na química, na física, em alguma situação, ele vai gostar muito mais lá na frente. Vai sim. Isso aí é anos de experiência mesmo. Santo Antônio do Jardim, está aqui perto. David de Orlando. Santo Antônio do Jardim. Tem um comentário aqui que eu achei legal, né? Nas minhas aulas, em São João, perdi aqui. Eu trabalho a fronteira com Minas. Olha, muito bom. A minha eletiva, não sei, né? Aqui a gente trabalha com eletiva. Foi sobre o Pequeno Príncipe, que é a minha paixão. E eu trabalhei sobre a parte de vulcão, Poços de Caldas, né? Origem vulcânica, as águas sulfúricas. Com relação a São João da Boa Vista, que o café introduzido aqui na cidade por causa da origem das terras vulcânicas, né? Então, eu consegui buscar isso numa eletiva aqui. E a finalização foi a confecção dos alunos fazendo a raposinha do Pequeno Príncipe. Eles confeccionaram e mandaram as fotos para mim. Ourinhos. Tem outro professor da escola de FEI. Morato, morava lá perto. Tenho, meus parentes estão aí também. Ai, que bacana. Professora, eu queria só fazer uma colocação, posso? Sim, claro, por favor. Sou Denise, professora aqui de Barra Bonita, Ijaú e Igaraçu. Dou aula em 3 municípios pelo estado, né? Sou professora de escola pública e também da rede particular. E assim, eu achei incrível, né, as atividades que a professora colocou aí, né, disponibilizou, porque eu acho que assim é de um altruísmo, não é importante nos tempos atuais a gente ter pessoas que pensam de um modo diferente e estão dispostas a compartilhar isso com os colegas, né, de profissão. Então, a senhora está de parabéns, eu adorei, assim, foi fantástico, passou, né, esse tempo agora que muito rápido, não é? Todas essas experiências que a professora trouxe para nós, e estimula, né, eu acho que isso serve para a gente, né, que ouviu, como um estímulo para a gente melhorar a nossa prática, né, que o professor... ele é sempre um pesquisador, não é? O professor é sempre um profissional que tem que estar ali à procura de um aprimoramento, não é? Não basta só a formação inicial ou uma formação continuada, a gente tem que fazer disso a nossa rotina
cotidiana, né? Como a professora bem demonstrou aqui, né? Acho que ficou claro para todo mundo, foi um exemplo maravilhoso para a gente de boas ideias, de boas práticas, como alguém também já colocou ali no chat, que materiais que a gente pode utilizar, né, que são de baixo custo, não é? Isso é importante quando a gente fala da escola pública, não é? Que aí, independente da realidade socioeconômica daquele local, a gente consegue trabalhar de uma forma dinâmica. Senhora, eu vou fazer também esse ano uma eletiva. Eu nunca dei aula de eletiva. Vai ser a primeira vez. E eu vou exatamente, né, trabalhar com alfabetização cartográfica, com turmas de sexto e sétimo ano. E o meu objetivo é exatamente esse, usar de metodologias ativas, né, dessa forma como a professora mostrou aqui, que são atividades práticas, né, que levam o aluno a gostar, né, ele toma gosto. É impossível ver todas essas atividades e não se envolver com elas, não é? Então, eu gostaria só de deixar claro aqui o meu agradecimento à professora por se dispor a estar aqui, falando conosco, não é? E mostrando essas boas ideias. Isso faz a diferença, não é? Pode ter certeza que a sua prática está indo além da sua sala de aula e ela vai estar aí sendo, né, propagada em outras tantas salas de aula pelo país. Muito obrigada, viu, professora, pela sua disposição a compartilhar as suas boas ideias. Eu fico muito feliz quando a gente tem a possibilidade de se deparar com pessoas assim. Muito obrigada, viu? Passo a palavra. Obrigada. Marcelo. História muito louca, né? Eu saí de São Paulo, foi parar na mídia na época. Hoje eu falo disso numa boa, mas no passado não. No passado me machucava muito. Eu saí de São Paulo devido a uma agressão dentro de uma escola pública. Eu defendi uma briga, né? E isso, nossa, isso foi horrível, foi muito... Judiaram demais de mim, sabe? Uma agressão física muito forte. Isso há 10 anos. E eu me lembro que o médico, eu fiquei 5 horas dentro de uma delegacia, fui fazer o exame de corpo de delito. Foi assim, da 1h da tarde à meia-noite. Então, eu me lembro muito disso, mas hoje eu conto numa boa, mas passado não. E eu lembro que o médico falava para o meu esposo assim, sua esposa nunca mais volta para a sala de aula. Eu fiquei meses parada. Até minha filha era novinha, ela falou assim, mãe, não dorme mais, eu vivia base de calmante, não dorme mais. Aí eu tomei a decisão, falou, não, isso não é para mim. Eu aprendi a ser professor, o meu pai tinha orgulho de eu ser professor e eu vou além. E eu fui. Então, assim, falar não, eu não consigo falar não, que nem alguém falou, não, eu já tenho, vamos procurar sim para fazer alguma coisa. E essa atividade de hoje, coitadinha da Vera, 1h da manhã, eu estava muito ansiosa, porque eu estava com receio de como eu ia fazer isso, né, como eu ia transmitir aquilo que eu gosto de fazer, né, e quando a gente gosta, a gente acha que consegue passar um pouquinho melhor. Obrigada, Denise. Isabel, você é maravilhosa. O Marcelo Rodrigues está com a mão levantada. Marcelo, você quer perguntar? Acho que eu não sei se ele está nos ouvindo, pode ser que ele deixou a mão levantada e acabou, não está aí no momento. Mas eu vou aproveitar, então, enquanto não tem nenhuma pergunta a mais, a gente tem uns minutinhos, se o Marcelo chegar, Marcelo, você fala. Eu queria comentar, a Kelly de Castela, então a Kelly, você quer falar? Levantou a mão? Vera. Oi, fale. Levantei. É Crali, mas tudo bem, é que acontece bastante. Crali. Não, eu queria, eu comentei, eu pedi para ela passar o e-mail dela lá no chat, também para a gente ter o contato dela. Gostei muito, eu coloquei que superou as minhas expectativas, porque eu estava, acho que, com uma visão bem... eu achei que, na verdade, ia ser, tipo, você realmente construir mapa, assim, usando a palma da mão, mas, tipo, você utilizar os mapas mesmos, né, os tradicionais que a gente tem, e na verdade, você abriu os horizontes, foi muito do que a Denise falou, realmente, assim, superou as minhas expectativas, eu não estava esperando nem a segunda parte, que
seria a parte de trabalhar com sucata. Eu gosto muito também de trabalhar com sucata. Eu não sou professora de geografia, sou professora de anos iniciais, polivalente, então a gente aborda todas as matérias, né, português, matemática, história, geografia e ciências, e a gente acaba tendo, dentro da grade curricular, uma aula de geografia por semana, né, quando a gente consegue, porque na verdade são ciências da natureza que a gente abarca de forma interdisciplinar as 3 disciplinas, ciências, história e geografia. E né, consegue casar com as outras matérias, que nem você faz, da parte de trabalhar também em matemática, né, que é bem legal. Eu gostei também que você colocou do projeto do Cineminha, porque eu usei o mesmo projeto para fazer fábulas com os meus alunos, né, que a gente tem pelo Estado, eu sou professora do Estado, e lá você tem o projeto de fábulas com o ano que eu estava. E aí a gente utilizou, foi muito legal, né, eu gravei a apresentação deles também e tudo mais. Então, assim, eles adoraram fazer, porque essa questão de que você coloca, de colocar a mão na massa mesmo e trabalhar o lúdico, né, que isso desperta muito o interesse deles e consegue entender de forma legal. Eu adorei o que você fez um dos materiais aí que você mostrou na primeira parte, que foi aquele para eles terem noção, né, de tamanho, né, começar pela casa, depois a cidade, até chegar, né, no universo, né, porque eu trabalhava com eles de outra forma, né, ia fazendo por círculos na lousa mesmo, né, mas essa forma que você colocou no papel eu achei super legal, até printei, né, para poder usar essa ideia, né, depois. Então, assim, tá de parabéns, adorei, realmente, superou as minhas expectativas, fiquei muito feliz de ter me inscrito. E é isso, assim, se você puder compartilhar teu e-mail, que acho que também outras pessoas pediram, para compartilhar esse portfólio que você tem, porque vai ser muito útil para todos os nossos professores, né, tanto de anos iniciais quanto professores da própria área, para poder trabalhar isso com os alunos. E só mais uma coisinha. Eu gosto de falar para eles quando eu vou falar de fuso horário, né? Porque a gente pincela, né? A gente não consegue se aprofundar, porque que é possível voltar no tempo, né? E aí eles acham super legal, né? Você voltar no tempo e como que você sai de um lugar que é um dia e chega 2 dias depois em outro lugar. Ou como você sai do futuro e volta para o passado. Porque, de verdade, a gente sabe que não é possível, né, voltar no tempo, mas eles acham super legal, e isso aí eles ficam pensando, vão pesquisar, é bem legal também. Tá bom? Obrigada, viu? Imagina, tomar café Não esquece de compartilhar o e-mail, tá? Eu vou pedir para a Vera depois compartilhar o e-mail. E esse então, sobre compartilhar, então, o vídeo vai ficar disponível no YouTube da APEP, né? O PowerPoint eu posso passar para a lista de inscritos na sua atividade. Pode ser assim? Porque acho que é o meio mais fácil, né? Porque talvez vá para pessoas que não estiveram aqui, tá? Se você não se incomodar, eu faço isso, eu transformo em PDF e mando. O Marcelo não apareceu. Bom, então eu vou fazer 2 comentários. Né, você, Isabel, comentou que às vezes não dá tempo, porque tem o conteúdo. Na verdade, né, é bem ao contrário, porque se você aprende dessa forma, né, todo o conteúdo vai muito mais, com muito mais tranquilidade, né? Então, esse ensino dessa forma, com as crianças, se começa com as crianças pequenas, quando elas chegam no médio, né, elas vai ser muito tranquilo, e mesmo continuar trabalhando dessa forma no médio, o aprendizado é outro, né? Depois pode ter um treinamento para o vestibular, mas se a pessoa aprendeu dessa forma, o treinamento dela é muito mais fácil, porque ela aprendeu a pensar, na verdade é isso, né? Ela aprendeu a usar o conhecimento para ela e não a memorizar e responder coisas memorizadas, né? E eu queria comentar com a professora Denise, que ela, né, te agradeceu pelo compartilhamento, pela generosidade. Gente, o nosso objetivo, né, no Encontros Pscola é esse, é construir uma rede, porque existem trabalhos fantásticos por aí, né, e a educação é tão maltratada, e a gente não tem um espaço de compartilhamento,
né? O pesquisador da universidade, geralmente, ele tem lá os congressos dele para compartilhar o que ele está fazendo com os colegas, né? E o professor da escola pública tem pouco, não sei, quase não tem esse espaço, né? Tanto é que a Isabel ficou receosa com essa palestra, uma coisa fantástica, né? Então, a nossa ideia é, tanto no Encontros Pscola, criar esse espaço de compartilhamento, quanto em outros momentos. Então, por isso que vários professores se reuniram, da escola, se reuniram e fundaram a Associação de Professores da Escola Pública, com esse objetivo, criar espaço para pensar junto, para compartilhar, para pesquisar junto, para debater, né? Então, queria comentar isso e convidar vocês para conhecerem a PECP, se ficarem interessados, hoje ou amanhã, às 6 horas, a gente vai ter um bate-papo, porque a gente precisa de gente para construir essa rede, né? Por exemplo, aqui nesse encontro, a gente tinha 3.800 inscritos e tinha 4 ou 5 pessoas trabalhando voluntariamente com essas inscrições, por isso que deu bastante erro, bastante dificuldade de comunicação, né? E aí, para isso crescer, a gente precisa de todo mundo. E, felizmente, com esse, né, com essa internet, a gente está alcançando outros estados e tal, então dá para crescer bem essa rede, gente. Muito legal. Adorei sua palestra, maravilhosa. Eu agradeço, eu acho que, infelizmente, as escolas estão muito, assim, complicadas, mas eu acredito na educação, não tem jeito. Eu acredito realmente na educação, você faz a diferença na vida de alguém. Bem, mais alguma pergunta, gente? Senão, a gente pede para a Isabel, a Cristiana de Cuiabá. Quer construir também. Nossa, lugares lindos. Muito bom. Se você quiser, então, falar alguma coisa para encerrar, Isabel. Sim, agradeço a todos, todas, né, como vocês falam aí na PEP. E, assim, foi uma experiência muito louca, eu me inscrevi do nada, eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Eu dei umas sugestões e foram aceitas as 3. Falei, e agora, né? E agora? Eu já amarrei meu burro, né? Mas deu tudo certo, pelo jeito, suando. Mas, assim, foi muito bom. O que eu queria mostrar, o que eu queria fazer, tem muito mais coisa, acho que tem muito mais coisa que eu já fiz até hoje na vida, mas o que eu consegui desses 2 dias rápido aqui, na prática, se eu conseguir atingir vocês de alguma forma para essa paixão da geografia, como a professora escreveu aqui que vai fazer geografia, licenciatura, é ótimo. Eu entrei para a história, eu fugi dela, amei geografia. Ela é muito dinâmica, ela é muito viva, a geografia é muito viva, está aí o mundo, né? Está em movimento, né? E a geografia para mim é isso. Muito obrigada. A Suzy fala que ela segue um rapaz chamado Leandro Seles, metodologias ativas, trabalhos espetaculares para ensino de geografia, com folhas e cascas de frutas. Você conhece? Não, já anotei. Anota aí, gente. Tem alguém aqui de Goiás. Ô, Isabel, você já está convidada para dar um curso de 10 horas, de 20 horas, em julho, em janeiro, a hora que você quiser. Não vai ser horas. Uai. Então, foi um prazer estar com vocês todas e todos, estar com a Isabel. E é isso, gente. Vamos, o Felipe é de Goiás, vamos lá, então, construir essa rede juntos, gente. Vamos transformar essa educação. O país tão, né, está sofrendo tanto nesse momento, mas um país tão rico, tão bonito, e a gente... E tá com a educação, né? Transformar vai ser com a educação. A única caminho. Gente, parabéns para todos por estarem aqui, parabéns, Isabel, pelo trabalho, e boa tarde para todos. Obrigada, gente, obrigada. Boa tarde. Não, te falar. Esperar a pessoa sair. Obrigada, viu, Vera? Foi um prazer, Isabel. Não tinha razão nenhuma para você ficar preocupada, mas é a primeira vez, né? Então, vamos criar muitas vezes, porque
eu que faço muito dessas coisas em ciências, aprendi muito com a sua palestra. Então, um monte de ideia legal. E eu com a agulha, eu com a Solina. Então, depois você me conta se. Tchau, Kleber. Não, obrigada, obrigada. Depois você me conta se você conseguiu usar, se deu certo. Com certeza. Eu já estou com o seu celular, você está com o meu. Eu quero depois conversar com você, que eu estou começando um projeto, adorei a história de olhar pela janela. Eu escrevi um projeto que a gente vai desenvolver com 8 escolas aqui da Grande São Paulo, uma é de Perus, aliás. E a gente vai começar com um mapeamento sócio-histórico, ambiental. Ai, que legal! Dos alunos, né? E a gente está aí meio, como é que nós vamos fazer isso sem poder sair de casa, sem poder, né? Então, mas tem como, sim, tem como. Então, eu vou conversar, vou te procurar. Qual a escola de Perus? A escola de Perus eu não sei se é exatamente, é uma MF, como é que ela chama? Hernani Bruno da Silva, que é, eu não sei se é Morro Grande, tem uns arredores ali, né? Não é lá. Eu trabalhei muito com o pessoal, há uns 15 anos atrás, a gente trabalhou uns 3 anos na Gavião Peixoto, que é Perus. Você trabalhou lá? Magistério eu fiz lá. E está gravando. Está gravando. Olha. Que legal. Bom, é isso, gente. Eu vou dar aula daqui a pouquinho, então vou fazer minha concentração. A hora que um pouquinho antes de começar aqui, eu estava gravando um vídeo para aula, para o pessoal estudar para aula. Por isso que. Desculpa, não pude te atender direitinho naquela hora. Mas tá bom, gente, que legal. A gente vai se encontrando por aí. Aparece na reunião da PEP, vem conversar com a gente. Ah, que bom, maravilha. Obrigada.